Alô, grande abraço para você ligado na Rádio Futebol Clube. Com muita alegria, com muito alto astral, está no ar a primeira edição do Fora do Campo. É nesse pique, é nesse clima que nós convidamos você a participar conosco de mais esta novidade na programação da Rádio Futebol Clube. Um programa de debate com os nossos comentaristas, os nossos especialistas, analisando o que está acontecendo, principalmente no mundo do futebol, é claro, no mundo do esporte também, mas dando ênfase ao futebol brasileiro e também ao futebol internacional. Venha com a gente, o Twitter é o @Rádio Futebol C, @Rádio Futebol C. Esse também é o nosso endereço no Facebook. Tem o nosso WhatsApp 11 9 61 71 6322 6171 6322. Boa noite, José Roberto Lux. Boa noite, Zé Boquinha. Boa noite, Carlos Lima. Ao som de uma salsa aí, tô até me agitando aqui, viu? Gostou, Zé? Aliás, foi em sua homenagem. Eu sei que você é um homem que brilha nos salões. O Zé, pra quem não sabe, dança e dança muito. Eu não tô tirando sarro, não. Eu tô falando sério. O Zé Boquinha realmente é um grande dançarino. Ele e a Dona Lúcia, eu vou dizer uma coisa, eles dão verdadeiros shows por onde passam. Boa noite, Maurício Rossi, mais uma vez. Você que já esteve conosco agora há pouco no Upgrade. Tudo tranquilo, Maurício? Tranquilo, Lima, boa noite a você, boa noite também ao Zé Boquinha e ao Fábio Salgueiro, aniversariante do dia. Grande abraço, Salgueiro. O Salgueiro, daqui a pouco. Choveu demais em São Paulo, né? A gente sabe como é que é telefone quando chove em São Paulo, né? Mas daqui a pouco a gente coloca o Salgueiro também nesse bate-papo. Ele que é o grande aniversariante do dia, né? E que vai estar conosco também um pouquinho, né? Hoje eu vou liberar até o Salgueiro do programa inteiro, porque ele tá festejando, tá lá com a família, aquela coisa toda, né? E vai dar um abraço aqui com a gente, vai dar um boa noite e a gente vai liberar, né, o nosso Fábio Salgueiro. Mas enquanto o Salgueiro não vem, vamos começar aqui hoje muitos assuntos importantes, né? Tem político aí correndo da Polícia Federal, de novo, aqueles problemas envolvendo os estádios da Copa do Mundo. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas começando, não poderia ser diferente, com o clássico do último sábado, né? Corinthians e Palmeiras, Arena Itaquera, arena lotada, aquela coisa toda, 2-0 para o Corinthians, e aí de novo confusão em relação à arbitragem, protesto do Palmeiras. E eu começo com você, Zé Boquinha. O Palmeiras realmente tem motivos para reclamar como tem reclamado nas últimas horas, Zé? Olha, nós já comentamos no jogo, né, os dois momentos, vamos dizer, mais críticos da partida, e que o árbitro se comportou dentro da regra, né? O pênalti não tem vantagem, né? É pênalti, a não ser que a bola entre no gol. O cara atropela, o sujeito faz um pênalti, mas a bola continua rolando, entra dentro do gol. É a única vantagem que o pênalti pode ter, porque aí é gol, aí você não pode atrapalhar, impedir o gol. Ele demorou muito para apitar porque a bola continuava no pé do jogador do Corinthians dentro da área. Eu acho que ele deveria ter apitado logo. E ele declarou, inclusive, amigos nossos, né? Eu tive depois na ESPN e o Salve me falou que ele apitou a hora que ele viu o rombo na perna do René, né? Que foi uma pisada brava, né? E aí ele teve realmente a confirmação do pênalti e a expulsão do Jailson. O lance do primeiro tempo no Lucas Lima foi lei da vantagem total. Cansamos de falar disso. Há uma falta, mas é uma falta fora da área. Se fosse dentro da área, ele teria que dar o pênalti, porque aí não teria vantagem do cara tentar o gol. Aí não existe. Era pênalti. Mas foi fora da área e sobrou de sem pulo para o William. O William, que foi incompetente, chutou muito mal a bola e praticamente atrasou a bola para o Cássio e seguiu o jogo. Eu acho que não houve problema nenhum. Tem um lance que não se comentou muito, mas foi um pênalti do Felipe Melo no Fagner, sem bola, que passou batido.
e no primeiro tempo ainda do jogo. Aliás, no segundo tempo, né? Num contra-ataque do Corinthians, o Fagner entra pelo meio da área sem a bola está do lado direito, ele toca e entra, e o Felipe Melo dá uma ralada nele sem a bola, atropela e ninguém falou nada disso. Eu acho que o Palmeiras perdeu, quem perde sempre reclama, mas não vejo o árbitro alterando qualquer coisa do jogo. Ele podia até não ter dado pênalti, dado uma falta indireta, mas a expulsão do Jailson ele aplicou e aplicou muito bem. Era o último homem e o René faria o gol se o Jailson não dá aquela voadora nele. Então não vejo aí que o árbitro tem influenciado em nada no marcador. De qualquer maneira, comenta-se até agora tudo o que aconteceu. E falando do jogo em si, o Corinthians jogou muito melhor, o sistema armado pelo Carille deu certo. Comentávamos, inclusive, você se lembra, antes do jogo começar, que seria muito interessante jogar sem centroavante fixo, com os jogadores ágeis que o Corinthians tem na frente, a velocidade de toque de bola, e o Palmeiras foi totalmente envolvido nisso, e a marcação funcionou também quando o Corinthians não tinha bola. O Corinthians voltava com praticamente os 4 jogadores ofensivos para marcar, mais 2 jogadores plantados atrás, praticamente num 4-2-4 defensivo, né, não ofensivo, e tirar, inclusive, o Felipe Melo do jogo, né? O Felipe Melo sempre teve alguém a marcá-lo da intermediária do Palmeiras até o meio de campo, ele não conseguia sair fazendo o primeiro passe. Isso ajudou muito o Corinthians a recuperar a bola, porque o Felipe tem um bom toque de bola, acompanha bem, mas ele era obrigado a tocar de lado ou atrasar a bola para os zagueiros, porque ele não tinha profundidade no passe dele pela marcação. Eu acho que foi uma vitória justa do Corinthians, que jogou muito melhor. O Palmeiras, em momento nenhum, quando estava já em desvantagem, esboçou uma reação que eu digo é aquela reação de dentro para fora, não é nem técnica nem tática, é reação de time, de querer ir para cima, de morder, tentar recuperar o jogo. No lance do pênalti, que depois o Jadson desperdiçou, o Roger trocou mal, porque ali ele tinha que pensar o quê? Estou perdendo de a chance de tomar o segundo gol é total, porque vai ser um pênalti. O que eu vou fazer? Vou retrancar para não tomar mais gol? Não, tem que ir para cima. Então tinha que tirar o Tietê, que estava jogando muito mal, entrava o Scarpa, e aí era tudo ou nada. Ou toma mais 2 ou empata o jogo. É verdade. A cabeça tem que ser essa, tem que ter coragem, né, Lima? É verdade. E aí, Maurício, a arbitragem interferiu realmente no resultado? Prejudicou o Palmeiras, Rossi? Eu não acho assim, Lima. A arbitragem até que... Não que foi bem, no segundo lance, o pênalti existiu no René Júnior, só que ele demorou muito para marcar. Aí dá a possibilidade das pessoas acharem que teve uma interferência de fora do campo, e aí ele começa a história de ver a perna do René Júnior, porque estava marcada. Não, isso não justifica, porque uma marca na perna pode ser, o Lucas Lima pode ter levado uma pancada, a perna dele quebrar e tá sem marca. Então foi mal nessa parte o Klaus, mas ele acertou em dar a penalidade, mas não como deveria ter dado. Ele deveria ter apitado na hora, se ele viu. Senão ele não viu o lance. Se ele não viu o lance, ele não deveria ter dado. O jogador pode mostrar uma marca e a marca já pode ter sido feita na perna dele bem antes daquele lance. Então, isso não justifica. Mas, como o Zé falou, nada de reclamar o Palmeiras, apenas essa parte. Reclamar porque teve que reclamar, mas reclamar de jogo mesmo, o Corinthians foi muito melhor. A não ser na parte do jogo, eu ia até comentar, que eu até comentei com vocês na hora do jogo, que eu acho que o Carille ia até mudar o sistema se não sai aquele gol do Rodriguinho naquela hora do jogo. Acho que no intervalo ele ia mudar o Corinthians, ele ia colocar um centroavante porque a bola não estava chegando, o Corinthians não saía do meio de campo e estava sofrendo pressão do Palmeiras, que estava chegando um pouco mais. Agora, no lance que o Zé falou do Felipe Melo, no Fagner, ainda, Zé, aquele lance foi ainda no primeiro tempo. Eu lembro bem que a torcida do Corinthians reclamou. Maurício, deixa eu só cortar você um minutinho, Maurício. Só um minutinho que você já vai concluir o seu raciocínio. Tá.
Pra rapaziada ir se acostumando, ir se ligando no Fora do Campo, né? Uma música alto astral pra você ficar ligado aqui. Esse é o tema. Quando você escutar essa música, você já vai saber, já vai identificar que é o nosso Fora do Campo. Pode completar, Maurício Rossi. Pois não, Lima. Então, só completando essa notícia que o Zé deu, né, do lance do Felipe Melo em cima do Fagner, no primeiro tempo ainda, o Fagner foi derrubado pelo Felipe Melo, foi aquele encontrão, mas é um encontrão irresponsável do Felipe Melo. A gente elogiava ele na transmissão, porque é um grande jogador, acho que joga muito, só que ele tem a cabecinha dele que é difícil, ele fala muito, ele enche o saco do adversário, e naquele lance ele foi irresponsável, não foi pênalti, mas ele foi irresponsável, porque é aquele lance que ele dá o cutucão no jogador, se o árbitro ver, era capaz de dar pênalti. Então, foi irresponsabilidade dele, não que seja pênalti, porque é um lance de encontrão, mas aquele encontrão malandro, sabe, Lima? Sim. Então, mas é o que o Zé disse, o Corinthians mereceu a vitória, mereceu mesmo, deveria ganhar até demais, porque teve 2 pênaltis, o Jadson ainda desperdiçou, e o Jadson, que no meu time não cobraria pênalti. Bom, se o Tite aqui estivesse, diria para o Felipe Melo, fala muito, fala muito. Por se falar em fala muito, pera só um pouquinho, Zé, deixa eu dar um boa noite pro nosso aniversariante. Tudo bem, Salgueiro? Já chegou? Alô, Fala, Salgueiro. Lima. Opa, que beleza. Obrigado pelos parabéns e estamos aqui ligadinho em vocês. Muito bom, Salgueiro. Seja bem-vindo também no seu aniversário, Obrigado. coincidindo com a primeira edição do Fora do Campo, e a gente está discutindo aqui a história do clássico Corinthians e Palmeiras, se realmente o Palmeiras tem tantos motivos assim, né, para reclamar da arbitragem. O que você acha, Salgueiro? Na verdade, Lima, a gente vive uma cultura, né, onde eu defendo isso já há algum tempo. O brasileiro não sabe perder, e isso não é o palmeirense. O brasileiro em si não sabe aceitar a derrota para o adversário, ele sempre fica procurando culpados, né? Então a gente fala muito de arbitragem, a gente fala muito de polêmica e não fala de bola rolando. Bola rolando, o Corinthians foi superior. Impressionante como o mando de campo tem um peso nos confrontos agora envolvendo grandes rivais, né? Quando o jogo é no Allianz, o Palmeiras é um outro time. Quando o jogo é na Arena, o Corinthians, mesmo com um time inferior, consegue se colocar de uma maneira assim, muito superior ao adversário. Mas, infelizmente, a gente fala muito de arbitragem e isso é muito ruim, né? É verdade. Pois não, Zé Boquinha, você estava chamando quando eu anunciei o Fábio? Eu só ia contrariar o Maurício Rossi. O lance do Felipe Melo no Fagner não foi encontrão, não, foi pênalti. Foi pênalti, porque né? O Fagner está em direção ao gol e o Felipe Melo vem na diagonal e mete o braço nele, dá um empurrão e joga ele longe. O juiz se vê, ou sei lá se viu, não quis dar, mas foi pênalti, claro, eu não tenho a menor dúvida disso. E agora eu quero saber dos três, começando agora pelo Salgueiro, porque daqui a pouco a gente vai liberar o Salgueiro, tá lá comemorando o seu aniversário, 22 aninhos, né, um bebê ainda, tal. O resultado do clássico de sábado, de que forma vai impactar Corinthians e Palmeiras, visando a Libertadores? O Corinthians estreia na quarta contra o Milionários lá em Bogotá, e o Palmeiras na quinta também na Colômbia, contra o Júnior Barranquilla. Aliás, teve muita brincadeira aqui nas redes sociais, né, por causa do clássico, e teve um que colocou assim, depois de vencer os Milionários de São Paulo, o Corinthians foi jogar contra os Milionários da Colômbia. Não sei se vale ou não. O que pode impactar a vitória do Corinthians e a derrota do Palmeiras na Libertadores, Salgueiro? Olha, na verdade, para o Corinthians, a vitória foi aquela vitória para fazer encorpar, para o time ganhar confiança. O Corinthians vinha num sobe e desce, apesar de estar com uma campanha estável no estadual, e vai para a Libertadores, que é outra competição. Então, acho que vencer, a gente sabe, né, pela nossa caminhada no esporte há tanto tempo, quando vence um grande rival assim, você vira a chavinha, mas a motivação está lá no alto, a moral está lá no alto. Então, acho que para o Corinthians foi muito bom. Para o Palmeiras, que é um time experiente, talentoso, eu não creio que vai abalar tanto, pelo menos é isso que eu espero desse time. Eu quero ver como que o Roger vai trabalhar o emocional desse time, porque a gente sabe que tem um peso, principalmente da forma que foi. O Corinthians foi muito superior ao Palmeiras, e isso, de certa forma,
fica uma pulga atrás da orelha. Pô, até onde vai a nossa força pra gente ter tomado uma tunda do Corinthians como nós tomamos assim? Mas aí eu tenho uma expectativa para saber como é que esse time vai reagir, como que o Roger vai trabalhar o emocional nesse time, porque, ó, são 2 jogos de Libertadores, mas 2 adversários muito difíceis para os times brasileiros, hein? Rossi. Pesa muito, Lima, esse resultado, para mim pesa e muito, principalmente pro lado do Palmeiras. O Palmeiras a defesa do Palmeiras não passa nenhuma segurança para mim. Principalmente o lado que jogou pelo lado esquerdo, o Thiago Martins, que é um jogador que deverá dar a vaga pro Edu Dracena, né? Deve voltar ao time na Libertadores, um cara experiente, mas aqui também já tá lento também o Edu Dracena, mas deve pesar mais pro lado do Palmeiras. O Corinthians vai fazer aquele jogo, vai esperar mais o Milionários, não conhece muito o adversário, deve conhecer nas próximas horas, ver os jogos do Milionários, mas eu acho que pesa mais pro Palmeiras, a pressão é grande. Zé. É mais ou menos isso aí, resumir o que eles disseram, né? Para o Corinthians foi ótimo, que vinha mal, vinha claudicante, era um time, o pessoal já estava meio de nariz torcido, o time não engata, aí de repente fez uma partida espetacular, uma partida empolgante, o Corinthians com uma vontade, uma determinação que não estava tendo durante o campeonato. Então, para o Corinthians, ótimo. Para o Palmeiras, é a história de lavar a roupa suja em casa. É um resultado que não altera absolutamente nada para o Palmeiras dentro do Campeonato Paulista e o Palmeiras focado na Libertadores. Então, é um jogo, jogamos mal, nos postamos mal, vamos mudar isso aí. Vamos fazer um outro tipo de jogo para a gente conseguir algum resultado positivo na Libertadores. Agora, você sabe quem jogou no Milionários de Bogotá nos anos 60? Nos anos 60 não. Peraí. Eu sei que o Neto jogou, mas teve um jogador importante que também jogou no Real Madrid e jogou no Milionários. Foi isso? Tá chegando aí. É um argentino, jogou pouco, tal de Alfredo Di Stefano. Sim, e ele foi raptado na Colômbia, você sabia disso? É mesmo? Ô, louco, essa eu não sabia. Tem a história dele que ele foi raptado lá antes do jogo, os caras lá já tinha negócio de tráfico por lá, raptaram o homem. A coisa lá não é muito... Não aconteceu nada demais. Ainda bem. O Silva jogou lá também, lembra? O Silva, grande Silva, que jogou no Corinthians. Silvio e Flávio. Sim, com certeza. Vocês não lembram? Lembro. Jogou no Flamengo, jogou no Boca Juniors, jogou também no Milionários de Bogotá. Você está acompanhando nesse ritmo aqui, ó. O Fora do Campo, estreando hoje na Rádio Futebol Clube, analisando a rodada, conversando, debatendo, e já deu para perceber que o Maurício Rossi pensa de um jeito, o Zé Boquinha do outro, o Salgueiro ali, só ali tentando botar ordem na casa entre os dois e tal, e agora virando a chavinha. Dorival Júnior, a diretoria hoje se reuniu lá no CT, né, e disse que ele vai ficar. E aí, rapaziada, tem que ficar ou não? Posso? Pode? Opa, você é um aniversariante, por favor. Mas eu sou aniversariante, tenho prioridade. Mas que situação constrangedora essa com o Dorival, né, gente? Como que ele aceita isso também, numa boa, né? Fazer reunião para ver se ele vai ficar. Tá muito claro para mim, até por informações que a gente colheu nas últimas horas aí, Lima. O Raí tá bancando ele. Existe um lobby muito forte nos bastidores pelo Luxemburgo, e o Luxemburgo trabalha isso muito bem, botando pessoas ali próximas, infiltradas ali, tentando colocar o nome dele, e o Raí está segurando. Eu tenho uma convicção comigo, se nessa queda de braço o Dorival cair, o Raí pega o boné e vai embora. Concorda, Maurício? Concordo que o Raí não deve sair, mas eu concordo com o Salgueiro, com a situação do Dorival no São Paulo, que coisa chata, né? Passar por isso. O Dorival mesmo que deveria sair. Apesar de ter empatado por 0-0 com a Ferroviária, ele deveria chegar e falar, não dá mais, gente, está acontecendo alguma coisa aqui, não dá mais. Se ele empatou com a Ferroviária, tem grandes chances de não ganhar do CRB quarta-feira também. Zé, o problema do São Paulo é o Dorival, Zé? Não, o problema do São Paulo é uma diretoria inoperante, isso já vem vindo há anos, né? Troca o presidente e continua a lesma lerda, né? Então, não adianta lá. O São Paulo não tem jogador, o São Paulo não tem recurso.
São Paulo contratou alguns dos jogadores, mas o Diego Souza, o Nenê, bons jogadores, mas 2 cansados, né? Jogadores que não tem muito mais para você aproveitar. Então não é bem, a culpa não é muito do Dorival, não. Agora o Dorival está sendo profissional, porque ele provavelmente tem uma multa contratual, ele vai ficar na dele, né? A hora que me mandarem embora, eu recebo uma bela grana e tchau viola, eu vou procurar outro campo. Agora, o São Paulo é que tem que tomar a decisão. Não adianta fazer reunião, contar para todo mundo, nós estamos fazendo uma reunião para decidir se vamos mandar embora ou não. Isso aí não adianta nada, isso aí você já está assinando o atestado de óbito do cara. Não adianta. A reunião está sendo feita para mandar ele embora e acabou. Chama o Dorival, fala, ó, obrigado, está aqui sua rescisão, e já contrata um novo técnico. O São Paulo tinha que, hoje, já está com um técnico para ser apresentado amanhã no treino. Não adianta continuar com o Dorival. Não vai dar certo mais. A coisa enterrou, e aí o jogador que sai, já sai bico virado, o que entra, já entra bravo porque ficou fora. Eu conheço bem o que é isso, viu? E conheço muito mais que muita gente, viu? Oi. Lima. Vai, Salgueiro, manda ver. Vou furar sua vocês fiquem à vontade para conversar entre vocês aí. Pode. Então vamos lá. Eu tenho uma coisa que está aqui que me incomoda nesse time do São Paulo. Eu queria saber a opinião de vocês, porque cada um tem uma visão. Vocês cravariam que esse elenco do São Paulo está em 100% fechado com o Dorival? Eu não. Não, né? Eu vou te contar, eu vou responder mais ainda. Não existe elenco 100% fechado com técnico. Em nenhum lugar do mundo. Todo mundo está fechado quando está ganhando. Aí tudo é festa. Aí o cara que está na reserva fica quietinho, está ganhando o bicho dele, está ganhando em dia. Uma hora que a coisa começa a ficar ruim é que aparecem os problemas. Porque aí você percebe claramente que não existe esse negócio de estar todo mundo fechado com o técnico. Diga lá, Salgueiro. Ô Zé, eu respeito demais a opinião do Zé, porque é um treinador falando, é um cara que trabalhou com gestão de grupo, que conhece profundamente, bate mais ou menos com a convicção que eu tenho, então meu pensamento acho que está no caminho certo, porque a postura e a posição do Zé é isso mesmo, eu vejo da mesma forma, estou com ele. Maurício, eu vou dizer até antes que o Rossi entre, deixa eu falar só uma frase que existe no basquete, são 12 jogadores, né? Então o cara diz assim, tem 5 desconfiados dentro da quadra, começando o jogo, e 7 bravos no banco querendo jogar. Pensa que é fácil? O futebol tem muito mais do lado de fora querendo jogar. Salgueiro, é visível isso no semblante dos jogadores do São Paulo. Eles passam isso, que eles não estão fechados com o treinador. Isso não tá, isso é visível. Todo jogo você pode ver. Ele saca um jogador, o jogador sai de cara feia, ele tira outro, sai de cara feia, ele coloca. E também, vamos falar, o Dorival também tem feito cada uma. Ele tirou ontem o Valdívia, tirou depois, ele tirou antes ele deveria já ter tirado o Diego Souza. Ele faz substituições que não agradam o torcedor, e aí pesa para ele, né? Agora eu quero perguntar para vocês o seguinte, qual é o técnico que agrada ao elenco do São Paulo? Porque o que o São Paulo mais tem feito nos últimos anos é trocar de técnico, né? Fala aí, vai, Balsa, Rogério Ceni, Osório. Bom, vamos aí, né? Você sabe quantos técnicos o Corinthians trocou de 54 a 77, quando não ganhava nenhum título? Uns 250. Você fez essa conta? Não fiz, mas 25 técnicos. Então. 25. 25 técnicos. Era um por ano. Ou mais. O São Paulo está indo pelo caminho, então. Exatamente, porque não ganha. Mas agora, então a questão aí de quando você está com um time desse que você percebe que está meio motivado, meio desmotivado, aquela história do copo, está meio cheio, está meio vazio. Você tem que trazer um cara que seja impactante. Um cara, por exemplo, que ninguém gosta. Chega um técnico lá que todo mundo fala, esse cara é muito chato, ele é muito bravo, ele não sei o quê. Só que o jogador vai ter que jogar, porque quando troca o técnico, o jogador tem que mostrar jogo para dizer que quem estava errado era o técnico. Então não adianta trazer um filho de Maria lá para rezar com o time, que não vai acontecer nada, vai continuar do mesmo jeito. Tem que trazer um cara bravo, um cara que chega lá e fala, moçada, vocês estão recebendo em dia, bons jogadores, vão jogar, eu sou o técnico, eu sou o xerife aqui, eu que mando,
E quem não gostar, a porta da rua é serventia da casa, como a minha avó falava pra mim quando eu fazia manha, quando eu era pequeno. E se... Serginho Chulapa, então, seria o nome, hein, Zé? Eu já acho assim... Por que não? Eu já acho que... O maior artilheiro da história de São Paulo, quem vai discutir? É verdade. Eu já acho que seria bom uma comissão técnica, Serginho Chulapa e o Emerson Leão. O Emerson Leão fez um belo trabalho no São Paulo. Mas aí eles não se dão, Salgueiro. Não, os dois não, né? Não. Aí não dá, não, vai ser porrada. Mas, ó, independente do Serginho Chulapa ou do Emerson Leão, se é um dos dois o técnico do São Paulo, eles já teriam pego o Cueva e levado pro cantão, viu? Olha, sim. E a Cuica ia roncar. Pelo que eu tô ouvindo de vocês aí, se o Luxemburgo ouvisse o que o Zé Boquinha acabou de falar, né, sobre o perfil do novo técnico do São Paulo, ele estaria nesse momento cantando aquela música do Roberto Carlos. Esse cara sou eu, né? Porque, né? Esse cara sou eu, não tenho dúvida. Perfil vencedor. Porque também é o seguinte, né? A diretoria do São Paulo passa a trocar treinador o tempo todo, eles têm que pensar também, a gente sabe que não é viável em 100%. Mas chega um momento que você tem que trocar o elenco também, pô. Ou a maioria, de repente, você vê que os caras não estão funcionando, pô, que existe essa má vontade. Porque eu lembro, não me contaram, eu cobri o São Paulo. Quando caiu o Parreira, só não vou lembrar o ano agora, os jogadores estavam fazendo na ida, dando risada. 96. Tava na cara que eles foram contra o Parreira naquela época. Foi 96, Salgueiro. Foi? Eu queria contar uma história de 2007 ou 2008. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tô... O São Paulo foi campeão brasileiro em 2007, né? Isso. 2006, 7 e 8. Em 2007. Logo no meu início, como comentarista na Rádio ESPN, eu estava fazendo um dos primeiros jogos do campeonato, São Paulo e Fluminense. Maurício Rossi deve lembrar bem desse jogo, foi 1-0 para o Fluminense, gol de centroavante, também estou ficando velho. Seria Washington? Não foi Washington? Era um apelido. Como? Tartar, eu acho que era. Não, Tartar acho que nem jogava ainda. 2007 eu acho que o Tartar estava nos juniores. Enfim, e o comentário era que o Muricy ia cair. E o São Paulo estava com o Dagoberto, sabe, aquela manha desgraçada, outro jogador, o time de São Paulo como desmotivado, mas só que naquela época o São Paulo tinha diretoria. E eu, quando terminou o jogo, e todo mundo falava, era unânime que o Muricy ia ser mandado embora, eu falei, o único cara que vai dormir tranquilo hoje é o Muricy, porque essa diretoria do São Paulo não vai deixar barato essa moleza do time. E vocês vão lembrar disso agora. Na segunda-feira teve uma reunião a portas fechadas no CT do São Paulo, com o presidente e com o diretor. Eu não lembro o nome dos caras agora, mas eram aqueles caras bons de São Paulo. A partir dali o São Paulo mudou completamente de postura dentro do campo e acabou sendo campeão brasileiro. Vocês estão lembrados disso? Se eu não me engano, era o Marcelo Portugal. Em 2007, vocês já estavam trabalhando. Marcelo Portugal Gouveia, não é isso? Presidente do São Paulo? Era o Brizola, era o... Acho que era. O São Paulo... Eu tô até vendo aqui na época que... Eu tô vendo na minha frente aqui o filho do Brizola. Tô vendo a televisão aqui. O Filipinho Brizola tá aqui fazendo uma reportagem, eu tô sem som vendo ele. Era o pai dele, o Brizola, era um dos diretores, que eu conheci bastante. E aconteceu isso e o São Paulo mudou. E era uma época que o São Paulo tinha diretores bons, diretores atuantes, diretores que batiam na mesa e cobravam mesmo. Tinha uma outra postura, né? Na época do Carlos Caboclo, que era um cara que nos bastidores trabalhava muito bem. O Juvenal, no final da carreira ali, muitos tiravam sarro dele, dizendo que ele estava senil e tal, mas o Juvenal, como diretor, foi um dos melhores que eu vi atuar também. Então, o São Paulo era uma outra linhagem de direção também, bem diferente da atual, viu? Achei o autor do gol, Zé Boquinha. Somália, isso. Eu lembrei. Foi ele que fez o gol do jogo no Morumbi, Zé. Jogo no Morumbi, exatamente. 1-0, gol de pênalti do Somália. É verdade. Só para informar aí aos amigos ouvintes da Rádio Futebol Clube, o Ituano acabou de ganhar do RB por 1-0. Opa. Em Itu, beleza, né? E eu só estou confirmando aqui se realmente, né, nesse ano o
o presidente do São Paulo era o Marcelo Portugal Gouveia, né? Porque ele foi um dos melhores presidentes que o São Paulo teve. Você não concorda, Maurício Rossi? Ah, sim, foi, mas acho que já era o Juvenal, viu? Já era o Juvenal? Nessa época. Então tá bom. 2007. Já era. Já era, né? Então... O Marcelo Portugal Gouveia pegou uma fase muito boa, né? Pegou o time que foi campeão mundial, mas tinha bons jogadores. O duro é você trabalhar com jogadores meia boca, que o São Paulo tem tido nos últimos anos. Apesar que em 2014 foi vice-campeão brasileiro, né? Tinha jogadores como o Kaká, o Ganso, o Pato... Bons jogadores, né? Não tem o que falar desses jogadores. Já era o Juvenal mesmo. Ele assumiu o São Paulo na segunda passagem dele, a primeira foi nos anos 90, ele assumiu no dia 17 de abril de 2006, então ele foi o presidente do tricampeonato brasileiro, né? Do São Paulo, naquela oportunidade. Salgueiro, você quer ser liberado, meu filho? Tá aí na festa, comemorando 22 aninhos, quer continuar mais um pouco? Você manda aqui hoje, Salgueiro, mas aproveita que é só hoje, tá? Hã? Não, o papo tá muito bom, me dá 10 minutos, mas mentira, se eu sair agora eu vou sair reclamando. Então tá, porque você viu como é que... Então, Carlos Lima, o resumo da ópera é o seguinte, o São Paulo, até um determinado momento aí, 2009, 2010, era exemplo de administração, exemplo de clube fechado, exemplo de que a roupa suja era lavada dentro de casa, você nunca ouvia alguém de São Paulo sair metendo o pau no técnico, anunciando alguma coisa, era tudo dentro. Então todo mundo falava, nós temos que fazer igual o São Paulo para dar certo. Num determinado momento para cá, o São Paulo virou uma bagunça total. Então, dirigente que quer aparecer, dirigente que não tem moral para tocar o time, e o time está aí, jogado às tantas. Tem 3 diretores, ex-jogadores, mas, cara, não adianta ter 3 caras, né? Você tem que ter um só para mandar e boa. 3, cada um tem uma cabeça, e ex-jogador sempre tem os amigos aqui, os amigos ali. Aí a coisa começa a dividir, né? Na hora do vamos ver, o nego tira o pé dessa dividida. Eu não gosto não desse tipo de forma que o São Paulo ajudou. Arrumou para contratar Raí, Lugano e Ricardo Rocha. Isso não dá certo. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tirar mesmo o Dorival e o São Paulo contratar o Luxemburgo, Maurício Rossi, gostaria de ver o Luxemburgo no São Paulo, pelo que o Luxemburgo sempre falou, um dia eu vou dirigir o São Paulo, só que ele mesmo me falou que enquanto tiver essa diretoria, pode ter certeza que ele não vai, e eu já ouvi dessa diretoria do São Paulo, presidente Leco, um dia saindo do Morumbi, o São Paulo perdeu do Atlético Mineiro, isso deve ter sido ano retrasado, o São Paulo perdeu do Atlético Mineiro no Morumbi por 2-1, os dois saindo, o Leco e um diretor de futebol, não vou citar o nome, na época, um diretor do São Paulo na época falou, e eu perguntei para ele, o Luxemburgo tem muita vontade de vir para o São Paulo, não é hora de contratar o Luxemburgo? Acho que o São Paulo estava sem treinador na época, aí a resposta que eu ouvi, se esse pilantra pisar aqui, eu saio naquela porta na hora. Ô, louco, hein? Bom, vamos virar a chavinha. É assim mesmo. Mas antes de virar a chavinha, vamos dar uma dançada, vai. Já tô vendo o Zé Boquinha se movimentando. Fábio Salgueiro ali no aniversário também arrastando o pé. Só o Maurício tá meio comportado. Tem que se soltar um pouco mais. Você está acompanhando a estreia do Fora do Campo, toda segunda, a partir das 7 da noite, aqui na Rádio Futebol Clube. Você vai ter esse bate-papo gostoso, esse encontro com os nossos especialistas em futebol, para a gente tocar bola, falar tudo o que aconteceu, né, nessa rodada de fim de semana, os principais fatos do esporte. E agora, o assunto é o Santos, né? O Peixe ganhou ontem. E o Gabigol é impressionante, marcou mais um gol, aquela coisa toda, tal, aí uma bola que ele estava impedido, né, ele continuou, tal, e tomou amarelo. Resumo da ópera, não vai jogar contra o Corinthians domingo no Pacaembu, mais de 17 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente, o mando é do Santos, só torcida do Santos, o Santos trouxe o jogo aqui para a capital.
E aí, o que dá pra falar do Gabigol? O cara marcando um gol atrás do outro, aí faz uma bobagem dessa que não ouviu o apito do juiz, aquela coisa toda, prosseguiu no lance e tomou um cartão amarelo. Pô, vai ficar fora justo do filé mignon, Fábio Salgueiro? Então, olha, o Gabigol, inclusive, que foi o cara que decidiu o clássico contra o São Paulo. O que acontece? O cara faz uma baita besteira dessa, aí eu pergunto para você o seguinte, eu duvido que alguém do Santos tenha feito uma crítica a ele. Por quê? Porque, infelizmente, isso, o doutor Sócrates, que esteja em um bom lugar, ele sempre falou, né? O paternalismo acaba com o jogador brasileiro, principalmente como eles são mimados aqui. O Gabigol que voltou, que baixou a crista, que está jogando bem, que está fazendo gol, que está retomando o rumo da carreira, enquanto ele se achar realmente um bom jogador, ele vai dar conta do recado, ele não pode se achar craque, mas enquanto ele se achar um bom jogador, ele vai dar caldo e está fazendo coisa muito pouco Santos. Agora, não tem o direito de tomar um cartão da forma que ele tomou. Isso é uma coisa que joga contra o time de uma maneira. Agora, não tem uma crítica do diretor, nada. Por quê? Porque o negócio é só passar na mão na cabeça. Impressionante. E aí, Maurício, o Gabigol foi responsável? Sempre foi, né, o Lima? Nos jogos, quando ele passou, na outra passagem dele aqui pelo Santos, ele sempre se mostrava, um rapaz meio folgado em campo, né? Sempre querendo arrumar confusão, a qualquer momento podia prejudicar o time, levando o cartão, sendo expulso, aquele rebelde. Mas como o Salgueiro falou, e eu lembro muito bem o Zé falando no jogo São Paulo e Santos, era Gabigol e mais 10, só estava dando ele no jogo, era lançamento para ele lá na frente, ele segurando a bola, ele saber jogar ele sabe, só que ele tem esse perfil, aquele cara que é o briguento, folgado, estilo Felipe Melo, sabe, Lima? Zé, como é que você lidava com esse tipo de atleta no basquete, Zé? Às vezes o cara na quadra arrebentava, mas de vez em quando era meio irresponsável e tal. Como é que você lidava com isso, Zé? Aí você determina o que fazer antes de acontecer, né? Você já fala, eu já defendi isso há muito tempo no futebol, que devia ter uma tabelinha. A diretoria falou, o dia que o cara assina o contrato, ele recebe as normas e condutas e regulamentos do clube. Não pode fumar, sei lá, não pode comer fora de hora, tem que comer todo mundo junto, essas besteiras todas que fazem parte do regulamento, da regra de conduta. E uma delas devia ser a história de cartão. Se o cara tomou um cartão amarelo besta, como foi o do Gabriel aí, ele está multado em, sei lá, 10 mil reais. Estipula um valor lá. E aí você vai ver como é que o cara vai prestar atenção no apito do juiz, porque sabe que vai mexer no bolso dele. Isso para todo mundo. Então aí você não precisa abraçar o cara, passar a mão no cara, conversar com o cara. Acabou o jogo, na hora que ele for receber o próximo pagamento dele, o lerite dele vem o desconto lá, o cartão amarelo de besteira, 10 mil reais. Então, ele tomou 3 amarelos em 4 jogos, cara. Isso não existe, ele é atacante. Isso aí é para zagueiro, é para volante, é cara que joga disputando a bola toda hora. Então o cara, de vez em quando, chega atrasado, pega o pé do cara, toma um cartão amarelo, isso faz parte do jogo. Agora, um cara que é atacante e toma 3 cartões amarelos em 4 jogos, alguém precisa chamar ele e falar, meu filho, você está brincando com o dinheiro que você ganha. Você ganha muito para fazer esse tipo de coisa. Principalmente às vésperas de um clássico contra um dos maiores rivais, que é o Corinthians. Então é simples isso aí, é botar no regulamento do clube, cartões amarelos, aqui, vai ser julgado, se o cara toma um cartão amarelo porque tirou a camisa, por exemplo. Quantos jogadores ainda tomam um cartão amarelo por tirar a camisa depois de um gol? Isso é estabelecido em norma da FIFA, cara, não é o clube que estabeleceu. É automático o cartão amarelo, pula no alambrado, é automático o amarelo. Então ele tem que saber disso, ele tem que assinar um contrato sabendo que se ele pular no alambrado, se ele tirar a camisa, ele vai ser multado. No dia seguinte ele vai ter uma multa no dinheiro dele. Aí acaba, você não precisa conversar com o cara está sujeito ao regulamento do clube. O cartão amarelo que ele tomou ontem foi realmente ridículo. Que se ele desse o chapéu, ele toca na bola e dá um chapéu no goleiro, ele parasse, não ia acontecer nada, porque foi um ato de reflexo dele. Ele chega na bola, o juiz apita, ele já está batendo na bola. Não, ele continua, passa do goleiro, vai lá e faz o gol. Aí é sacanagem. Atenção, hein? Como diria o nosso Roberto Avalone, parem as máquinas.
Acaba de chegar uma informação aqui que não é das melhores para o Paris Saint-Germain. Neymar está fora do jogo contra o Real Madrid, deve ficar um mês afastado. O clube confirmou uma fissura no 5º metatarso do pé direito, né, num comunicado que foi divulgado nas redes sociais agora há pouco, né, e ainda não há uma precisão, né, um tempo exato para a recuperação do Neymar. Então é isso, cerca de um mês afastado do futebol, né, e ele inclusive também não vai jogar os amistosos, né, contra a Alemanha e Rússia, quer dizer, provavelmente não vai, né, porque são amistosos marcados aí para o mês de março, como nós já estamos praticamente em março, né, faltam aí 2 dias para acabar o mês de fevereiro, então o Neymar, além de não jogar contra o Real Madrid, provavelmente não vai enfrentar nem a Alemanha e nem a Rússia, e o Marquinhos também com uma contusão muscular é preocupação, mas aí uma preocupação menor. Então é assim, para o PSG, né, uma mini tragédia, né, porque ia precisar demais do Neymar contra o Real Madrid, mas para a seleção brasileira, pensando em Copa do Mundo, o susto não foi apenas um susto. Eu vou começar com o Salgueiro até para liberar, né, o nosso comentarista que hoje está fazendo aniversário. E aí, Salgueiro? Olha, Lima, com relação a essa notícia, eu imagino o tamanho do alívio do Tite. Ele que gosta de tomar uma caipira, né, depois das vitórias, das conquistas, ele deve fazer uma hoje para comemorar isso, porque se o Neymar tem um problema maior aí, fica fora da Copa do Mundo, tá mortinho. Assim como o PSG, para mim, a vaca deitou já sem o Neymar. Por quê? Sem o Neymar, o time do PSG perde demais, não só em talento e qualidade, mas principalmente em confiança e personalidade. Infelizmente, para os simpatizantes e para a torcida do PSG, sem o Neymar, balbal mata-mata da Liga dos Campeões, para mim o Real Madrid já está nas quartas de final. Então tá bom, Salgueiro, você está liberado, grande abraço, curta o seu aniversário e amanhã cedo o senhor está escalado no Breakfast News, tá certo? Só para compensar que o senhor está indo embora mais cedo agora, então amanhã o senhor está no Breakfast News, tá certo? 9 da manhã, tá bom, Salgueiro? Amanhã estaremos no Breakfast, um grande abraço pro Maurício, pro Zé Boquinha, para você também, ó. Esse programa é um dos mais legais, já te falei isso pessoalmente, né? Eu tenho cadeira fixa aí, hein? Então tá bom. Bom, Zé Boquinha, abraço, outro. Zé, o Salgueiro acabou de dizer que a vaca do Paris Saint-Germain deitou sem o Neymar contra o Real Madrid. Você concorda, Zé Boquinha? A minha vaquinha tá fazendo escola, hein? Tá, que isso, rapaz. Os anos que eu deito a vaca. A sua vaquinha está fazendo um tour pelo mundo, Zé Boquinha. Pois é, cara. Nas férias aí, teve campeonato europeu de basquete, e os caras botavam a minha vaquinha para deitar sempre. O meu caro Lima. Eu acho que depois de todas essas notícias do Neymar, fica aquela frase, dos males, o menor. Tá certo. O menor mal que podia ter acontecido para ele era uma fissura no tornozelo. Isso aí conserta-se muito fácil. Ele engessa e o pé fica normalzinho. É muito melhor. Quer dizer, nada é melhor, né? Porque você está quebrando o pé. Mas vamos dizer, menos pior do que uma ruptura de ligamentos que ele poderia ter tido, que é muito mais complicado para consertar, para voltar ao normal. Tempo maior. Então a fissura, realmente, o Neymar daqui um mês está jogando de novo, tranquilamente. E a gente fica tranquilo porque a seleção brasileira é uma com o Neymar e sem o Neymar é outro jogo, hein? Nós vimos isso na Copa do Mundo do Rio de Janeiro, quando ele se contundiu contra a Colômbia, acabou o time do Brasil, né? Não tinha ninguém lá para carregar a bola pro ataque. Maurício Rossi, Le Bovan é tombé? A vaca caiu, a vaca deitou do PSG ou não? Ah, sem dúvida. Sem Neymar não tem a mínima chance do PSG reverter esse placar. Com ele já seria muito complicado, mas agora já foi mesmo, Lima. Mas eu tô lembra daquela imagem ontem do mandatário lá do PSG? Quase já, as lágrimas quase escorrendo, agora elas escorreram pelo rosto do homem. Sem Neymar acabou o PSG. Lavage Secuchá. A vaca deitou. Agora é o seguinte, Zé Boquinha, surgiram algumas críticas, Zé Boquinha e Maurício Rossi, né, da imprensa francesa em relação ao Naim, ele dizendo que ele
É claro que depois que acontece é fácil falar, né? Mas que ele deveria ter tirado o Neymar quando o Paris Saint-Germain fez o terceiro gol, né? Porque o Neymar ele vinha como dúvida pro jogo, tal, tava com aqueles desconfortos, né? Tô com desconforto aqui, desconforto ali. Então havia uma dúvida se ele ia jogar ou não. Aí ele jogou. Aí participou do segundo gol, que a gente até achou que tinha sido dele, mas deram conta do Rolando. Fez a jogada do terceiro que culminou com o gol do Cavani. E a imprensa parisiense está pegando no pé do técnico francês, dizendo, tinha que ter tirado ele e tal, já pensando no Real Madrid, aí deixou ele em campo, deu no que deu. O que vocês acham disso? Mas bom, eu acho que o técnico já devia estar preparado para isso antes do jogo começar, né? O cara tem que estar na cabeça com o jogo do Real Madrid. Não adianta esse negócio, vou pensar no jogo de hoje, amanhã eu começo a pensar no jogo do Real Madrid. Não, o jogo do Real Madrid está colado no jogo que aconteceu ontem. Então ele já tinha que vir com esse plano de jogo. Se o jogo liquidar, eu vou tirar o Neymar e o Cavani, por exemplo, sei lá, um outro jogador que ele acha importantíssimo para ele, um cara de meio de campo. Decidir o jogo, vou tirar esses caras, descansar, botar em banho-maria e deixar. Agora, essa fissura, ela já aconteceu porque ele está com alguma fragilidade no local, né? Então pode não ter acontecido ontem e poderia ter acontecido na primeira bola que ele pegasse no jogo contra o Real Madrid. É aquela história, né? Está determinado a acontecer, né? Então, acho que o técnico deveria estar pensando isso, já devia estar com um plano de jogo na mão para fazer essas substituições no momento que o jogo se definisse. Não tem a menor dúvida, cara. Você tem que estar pensando no mais importante, que é o jogo contra o Real Madrid. Eu não sei, viu, Lima? Eu acho que aí entra o negócio da grana mesmo, porque pra que o Neymar num jogo desse? Vamos pensar. O time tá 200 pontos na frente do outro. É lógico, o clássico, não sei o que. Poupa o jogador, o cara teve um desconforto lá, sei lá, diarreia, o que foi, o que ele teve de gastroenterite. Deixa o Neymar fora. Já você tem um jogo importantíssimo contra o Real Madrid. Você tem um outro no meio da semana que é Copa da França, que pro Paris Saint-Germain também deve ser legal ganhar essa competição. Pra que jogar 2 dias depois e sentir um mal-estar? Ele estava apagado no jogo, apesar de ele ter participado, o segundo gol praticamente dele, que ele deu um toque, deu um outro toque muito bonito na sequência, participou do terceiro gol. Eu estava até falando isso na transmissão, parece que o Neymar está treinando, ele está andando em campo, mas andando ele já faz aquelas jogadas bonitas, de repente ele dá um arranque ou outro, mas eu estava sentindo ele apagado no jogo, e numa dessas aconteceu o que aconteceu. Você está acompanhando Fora do Campo aqui na Rádio Futebol Clube. O nosso programa de debates, toda segunda-feira, a partir de hoje, né? Às 19h. Bom, e agora aquele assunto que... Isso aqui, se fosse um jogo de sinuca, Zé Boquinha, daqueles caras que jogam bem, né? Aqueles caras assim que, tipo Rui Chapéu e tal, que você sabe que não vão errar nunca, né? Eles costumam dizer o seguinte, bola 7 na caçapa do meio, né? Ou seja, ele já, antes de bater, ele já sabe que a bola vai cair ali. Então ele já canta, olha, bola 7 na caçapa do meio. Aí o cara vai lá, joga e a bola cai na caçapa. E quando foi anunciada a Copa do Mundo no Brasil, nós já sabíamos, né, que a coisa não andaria bem no que diz respeito à obra, a superfaturamento, aquela coisa toda. E hoje, né, mais um capítulo aí, né? Hoje a Polícia Federal indiciou Jacques Wagner por suposta corrupção no estádio Arena Fonte Nova. Então o ex-governador do estado da Bahia, né, está indiciado pela Polícia Federal. E é só a ponta do iceberg, né, Zé? Porque pelo Brasil afora, todas as arenas aí que foram construídas para a Copa do Mundo, de uma forma ou de outra, estão envolvidas em superfaturamento, Zé. No que eu vi aqui, a casa dele já foi revistada toda hoje. Parece que está sendo pedido está sendo feito um pedido de prisão preventiva contra ele. E a brincadeira da propina está estabelecida em 82 milhões.
Aí como voa dinheiro nesse país, hein, Lima? Não, eu acho engraçado que ninguém vê, né? Imposto de renda, hein, cara? É verdade. Eu deixo de botar lá R$1.000 no imposto de renda, eu recebo comunicação. Eu quero saber por que você não colocou esses R$1.000 aqui. O cara é 82, né? Divide lá, sei lá quanto sobra para ele. É uma coisa que eu não consigo entender nesse país aqui, né? O tanto dinheiro que voou, aonde o cara esconde o dinheiro? O Gedel escondeu lá no apartamento, né? Tinha um bunker lá, né? Agora apareceu o Paulo Preto aqui com 113 milhões da Suíça, quando do Rodoanel aqui em São Paulo. Ele era o secretário de transporte. Esse aí, então, cara, tem uma fieira envolvida que eu não posso nem falar, porque eu não sou da polícia nem do Ministério Público, mas já estou sabendo da fieira que tem em volta disso aí. Quando é que vai acabar isso? Quando é que esses caras vão realmente devolver o dinheiro? Porque eu não quero nem o cara preso, né? Eu quero o cara, assim, inelegível, nunca mais pode entrar, nem votar pode mais, e devolver o dinheiro. É isso que eu quero. Porque esse dinheiro faz falta. O Brasil está com um problema, uma crise absurda na saúde que não tem fim. E não tem dinheiro para isso. Por quê? Porque levaram tudo embora, né? Veja o estado do Rio de Janeiro como é que está, né? Uma coisa absurda que o governador que está preso fez com o Rio de Janeiro. E eu vi aqui também as notícias que o Maracanã, o Mineirão e o Itaquerão já estão sendo investigados. Vai ter mais gente aí na boca da caçapa que você falou. E Rossi, além Tem que cantar, porque se não cantar não vai. E além da história de bola 7 na caçapa do meio, né? Tem uma outra também que serviria para essa situação, né, Maurício? Aqueles cartazes que os torcedores levam no estádio, né? Escrito assim, eu já sabia. Você também já sabia, não sabia, Rossi, que ia dar nisso? Certeza, Lima. Eu tenho um pouquinho de cuidado para falar um pouquinho sobre isso, porque eu vejo tantos amigos defendendo aqueles bandidos, sabe? Que você sabe que e tem tanta gente defendendo. Outro dia eu parei para ver um canal de TV, um canal, prefiro não citar, e um dos jornalistas mais renomados aí, sabe? Entrevistando Jacques Wagner. Aí, o cara que está sendo acusado agora de 82 milhões de propina. Olha, era uma coisa assim, e esse jornalista que eu falo, um cara renomado, que fez tanto nome aí, nossa senhora, eu falei, dá nojo de ver o cara conversando com o cara, você sabendo que tem coisa, então, mas eu prefiro não entrar nessa ali. Tá certo, né? Só pra gente confirmar. A verdade é o seguinte, vocês trabalharam também, e eu continuo trabalhando num dos canais mais investigativos do Brasil. Sem dúvida. A ESPN vai fundo em tudo isso aí, e a gente vai se lembrar que bem antes da Copa foram feitas matérias em todos os estádios do Brasil e todos estavam com problema. Todos. Não tinha um que a coisa tivesse clara. Havia, inclusive eu me lembro em Natal, que havia uma comissão lá que estava em cima disso aí. Eu me lembro até que o Elvídio Matos foi lá, e o presidente da comissão era meu fã, e o Elvídio deu o telefone, eu liguei pro rapaz, o rapaz não fez a maior festa de falar comigo, e eles estavam assim, pegando a coisa, tentando pegar a carniça, mas não conseguiram. Mas isso aí ficou no ar, né? Então, devagarinho, Lava Jato, Polícia Federal, Ministério Público, estão chegando, viu, Lima? Os homens estão chegando. E quando a imprensa falava, né, quer dizer, uma parte da imprensa, e a ESPN pegou forte nisso, porque tinha razão, e agora está comprovado. Algumas pessoas falavam, que vocês não são brasileiros, vocês são antipatriotas, e não é, cara, tá aí. Infelizmente, essa é a nossa realidade. E só para não deixar passar, nós falávamos sobre o Neymar, sobre a possibilidade dele ficar fora dos amistosos da seleção, né? O jogo contra a Rússia vai ser no dia 23, em Moscou, no Lushnik Stadium, que é o principal estádio, é o Maracanã deles lá, né? Que foi reformado para a Copa do Mundo, e 4 dias depois, no Estádio Olímpico de Berlim, aí sim, no dia 27, Brasil e Alemanha, mas estamos há praticamente um mês desses jogos, né? Não sei se vai dar para o Neymar, e também se seria aconselhável o Neymar participar de amistosos. É melhor guardar para a Copa do Mundo, vocês não acham, não? Eu acho. Eu acho até que o Neymar, no campeonato francês, já não vai ser preciso mais,
praticamente o Paris Saint-Germain é campeão francês. Sem dúvida. Dificilmente, só se acontecer uma catástrofe. Mesmo sem o Neymar, vai levar o resto dos jogos que tem. Contra o Real Madrid não joga, então o time deve ficar fora da Champions League, que era talvez o principal objetivo do time quando contratou o Neymar, era fazer uma boa campanha na Champions League, chegar o mais longe possível. Mas já no primeiro jogo poderia ter acontecido isso, mas o time entregou o jogo no final. Então, a coisa melhor do mundo era sentar a comissão técnica do Brasil, Tite, com França, bater papo, trocar ideia e falar, nós precisamos do cara inteiro para a Copa do Mundo. Acho que deixar ele, pelo menos assim que ele tirar o gesso do pé, fazer uma bela de uma reabilitação, examinar os tornozeiros do cara, os ligamentos, ver se... porque é um jogador que toma muita pancada, né? O Neymar, apesar dele ser meio caicai, mas ele toma pancada pra caramba. É verdade. O jogo dele já melhorou muito o caicai, e hoje ele tá caindo porque os negros estão chegando nele forte. Então tem problema. Então é olhar para tudo isso aí, para ele ser liberado para a apresentação do treinamento da seleção brasileira. Enfim, de papo, ficar em banho-maria, se tratando, se arrumando fisicamente, malhando, batendo bola, mas sem se expor a qualquer tipo de maior contato. É uma pena, né, Maurício? Que a gente não vai... A gente tava com uma gana danada. Não vai ser mais convocado, viu, Limar? A convocação parece que é dia 2 já. Eu acho que o Tite nem vai convocá-lo. E se fossem outras ocasiões, aí o cara era obrigado aí, né? Porque tinha aquele negócio de contrato. Lembra dessas histórias, né? Mas agora não. Agora eu acho que já vai ficar fora da convocação. E que nem o Zé falou, tem que chegar inteiro para a Copa do Mundo. O que vale ele se preservar agora. E vai ficar, já que ele vai ficar um mês, a previsão é um mês, nem vai ser convocado. E é uma pena, porque a gente tava com uma gana danada de ver o Neymar contra a Alemanha, não tava não? Mesmo, tudo bem que era amistoso e tal, mas né, ficou aquela vontade assim de ver o Brasil completo contra a Alemanha, para ver se o Brasil tá realmente com tudo para a Copa do Mundo. Mas tomara que seja na Copa, né? Melhor o Brasil ganhar da Alemanha na Copa do que num amistoso. E pra gente finalizar essa primeira edição do Fora do Campo, eu já conversei com o Zé Boquinha hoje de manhã sobre isso, né, no Breakfast News, mas vamos conversar de novo, e agora também com a participação do Maurício Rossi. Agora eu não quero saber de muro não vem com essa conversa, não, jogo difícil, eu quero saber o que vocês acham que vai dar, se alguém vai ganhar, quem vai empatar, se vai dar empate, mas eu quero uma opinião aqui. Vamos lá, vou começar com o Maurício Rossi. A partir de amanhã, os brasileiros na Libertadores. Grêmio e Defensor Sporting lá no Uruguai. Maurício, o que dá? Grêmio, é o grupo 1 da competição. Amanhã também tem o Cruzeiro pelo grupo 5, jogando na Argentina contra o Racing, lá em Avejaneda. Cruzeiro ganha. O Maurício tá pachecando até agora. Quarta-feira, Milionário e Corinthians, lá no El Campín de Bogotá. Empate. Também na quarta, no estádio Newton Santos, né, o antigo Engenhão, Flamengo e River Plate, lembrando que é com portões fechados, por causa daquela história do Flamengo na final da Sul-Americana, aquela briga generalizada, o Flamengo foi punido. Então, sem a galera, Flamengo e River Plate no Rio, Maurício. Empate, Lima. Tá anotando aí, né, Lima? Tô anotando. Quero ver se depois você vai acertar ou não. Teremos na quinta-feira mais 2 brasileiros. O Santos na altitude de Cusco, lá no Peru, contra o Real Garcilaso. O Santos vence. E também na quinta-feira, em Barranquilha, Júnior Barranquilha e Palmeiras. Empate. Então tá, agora quero ver o Zé Boquinha. Vamos lá, Zé. Amanhã, Defensor Sporting e Grêmio. Empate. Racing e Cruzeiro. Racing. Milionários e Corinthians. Milionários. Olha, o Zé tá mais pessimista. Flamengo com portões fechados e River Plate. Empate. Real Garcilaso e Santos. Eu acho que é o Real ganhar. O Santos não tá com um time que demonstre muita confiança para ganhar um jogo desse.
Júnior Barranquilla. Tem altitude lá. Alta também aí, né? Lá tem 3.300. 300 a menos do que La Paz, mas já é uma altitude. Mas é alto pra caramba. É alto pra caramba. Júnior Barranquilla e Palmeiras. Barranquilla e Palmeiras. Aí Palmeiras pode ganhar esse jogo. Eu vou de Palmeiras. Tá, e vocês concordam? O Palmeiras tem que ganhar esse jogo de qualquer jeito, porque senão a turma do amendoim vai começar a trabalhar. E vocês concordam com essa história que depois de ter vencido o Milionários de São Paulo, o Corinthians vai jogar com o Milionários da Colômbia? Vocês concordam com isso ou não? Essas brincadeiras são boas, eu acho legal. Pelo menos essa não é ofensiva. Mais saudáveis do que as outras. A gente vê tanta coisa ofensiva. Sem senso de humor nenhum, mas essa é boa, isso é interessante. É verdade. Rapaziada, olha, foi muito legal. Esse foi o nosso primeiro Fora do Campo, o primeiro de muitos. E fico muito feliz de ter vocês comigo aqui, né, nessa nova caminhada da Rádio Futebol Clube e nesse novo programa que começou hoje, na próxima segunda-feira estará de volta. E grande abraço para vocês. Agora vocês também merecem aquele descanso, tá certo? Um abraço, Zé. Um abraço, Maurício. Valeu. Abraço todo mundo. Então tá bom. Obrigado, Zé. Obrigado, Lima. Foi muito legal. Um abraço. Então tá bom. Então estamos encerrando esta primeira edição do Fora do Campo para você ligado aqui na Rádio Futebol Clube, você que acompanhou os nossos especialistas, os nossos comentaristas, o Zé Boquinha, o Fábio Salgueiro, o Maurício Rossi, comigo também, Carlos Lima, no comando do programa, e vai ser sempre assim, ó, toda segunda-feira, nesse ritmo, ó. Venha com a gente, nos ajude a fazer essa programação, mande sugestões, mande temas para que a gente possa discutir aqui com os nossos comentaristas, através do Twitter, por exemplo, @Rádio Futebol C, Rádio Futebol C, esse é o nosso endereço também no Facebook, tem o nosso WhatsApp 11 961 716322, 11 961 716322. Você manda a sua mensagem e pode fazer a sua sugestão. Se o tema for legal, a gente coloca em discussão aqui na Rádio Futebol Clube. No programa de hoje você também ficou sabendo, além dos comentários gerais, que Neymar teve mesmo uma fissura no 5º metatarso do pé direito e ficará cerca de um mês afastado do futebol, portanto não vai jogar com a camisa do Paris Saint-Germain diante do Real Madrid na Champions League na semana que vem. Amanhã, 9 da manhã, tem o Breakfast News, acordando você com as informações dos clubes brasileiros. A qualquer momento na nossa programação, o Click Time, atualizando as últimas do esporte. E às 6 da tarde, de segunda a sexta, Upgrade, com os detalhes do futebol internacional. Grande abraço, até a próxima, Rádio Futebol Clube. Aqui somos apaixonados por esportes.